Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje é dia de Agostinhas Devocional. Pois é, hoje a gente tem uma reflexão e eu vou utilizar um personagem para falar sobre um assunto que mexe muito comigo. E então vamos lá, né? Eu tava folheando a minha agenda de devocional, né? Que a minha igreja, em 2018, eu acho que tava lendo a Bíblia junto e a gente tava lendo a Bíblia e tal, né? E nessa leitura, nesse processo, dois personagens me chamaram muita atenção. Foi Esther e Jó. Eu falei sobre Esther no nosso primeiro devocional e vou falar de Jó também, porque eles se encaixam, pelo menos no que eu tava vivendo em 2018. Para quem não sabe, eu sou professora de racismo com cosmovisão na base missionária chamada Avalanche, que fica lá no Espírito Santo. Então, enquanto eu me debruçava para estudar sobre essa questão do racismo, eu comecei a pensar muito no termo equidade. Então, quando eu estava lendo a Bíblia e eu vi a palavra equidade aparecer na história de Jó, eu vi a palavra equidade aparecer em Isaías, eu falei assim, gente, não, isso tem muito a ver com o que eu estou estudando. Então quer dizer que em 2018 equidade foi uma palavra importante para você. E qual que é a relação dela com Jó, com a história de Jó? Porque geralmente quando a gente pensa em Jó, a gente pensa em sofrimento. Eu quando penso em Jó, particularmente eu penso em sabedoria. Eu acho assim que eu nem fico pensando em não, eu penso em Jó, ele tem muitos ensinamentos. Então beleza, eu vou começar lendo um versículo que está no capítulo 29 de Jó. E ele diz o seguinte: eu me cobria de justiça e esta me servia de veste, como manto e turbante era minha equidade. Então essa palavra já estava sendo tão importante para mim. E aí me vem Jó dizendo que ele vestia as roupas do reino e elas eram de equidade. Então fui pesquisar o que significa equidade. Equidade, do latim aequitas, significa igualdade, simetria, retidão, imparcialidade, conformidade, né? O tema SUS, privatização do SUS, está na mídia, né? Aí, por curiosidade, eu fui estudar sobre o sistema do SUS, que eles dizem que é por equidade, que é baseado na equidade, né? Com aquele conceito que revela o uso da imparcialidade, né? Para reconhecer o direito de cada um, usando de equivalência para se tornarem iguais, né? Então, a equidade adaptando a regra para determinado caso específico, a fim de deixá-lo mais justo, né? E achei interessantíssimo, né? Então, eu precisava trazer esse exemplo para dar aula para os meus alunos em 2018. E aí, Isaías fala o seguinte no capítulo 11 do livro de Isaías: um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. Quem que é esse ramo? É Jesus, né? Que vem sendo anunciado em Isaías e em Jeremias. Jeremias também diz que Jesus Cristo é o ramo que vai trazer renovo à terra. E ele fala assim, olha, Jesus Cristo, quando ele vier, ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, e ele vai julgar com equidade. Estava vestindo as roupas do reino. E eu fiquei pensando assim, Flora, antes de Jesus vir, você também precisa se vestir com as roupas do reino. Você precisa muito saber explícito qual era o cargo de Jó, mas dá para inferir que ele parece que tinha um cargo assim de autoridade. Talvez ele era um juiz, né? Mas olha só que interessante, voltando ao capítulo 29, no qual ele fala sobre ele vestir as roupas do reino, as roupas de equidade, ele fala no versículo seguinte: eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo, dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Ou seja, ele se interessava pelas causas de pessoas que ele nem conhecia, né? Ele tinha uma certa empatia, né? Eu fiquei emocionada quando eu li isso na época, né? E aí eu pensei em quem vocês acham que eu pensei quando eu li esse trecho? Esther, claro. Eu pensei, poxa, Esther, ela estava numa situação favorável e ela demorou um pouquinho para entender que a gente não pode pensar somente em nós, né? Principalmente nós cristãos, né? Nós não podemos pensar de forma individual. Então, Jó, embora ele estivesse numa situação favorável ou não, ele tinha que pensar de uma forma assim mais holística, né? E eu sempre gosto de dar um exemplo de uma empresa, né? Uma empresa, para ela atingir os objetivos que ela tem que funcionar de uma forma assim holística, conectada, integrada, porque se alguma coisa der errada, seja no RH, seja na parte jurídica ou no financeiro,
vai atrapalhar o funcionamento da empresa. Então, nós como cristãos, nós temos que pensar que nós juntos, nós temos uma visão. Então, para atingir essa visão, não tem como... Comentário de Lutero aqui no rodapé da minha Bíblia com relação a essa fala de Jó. E ele diz, qualquer pessoa pode ser o olho, a alma e a barriga de alguém, quando ele o guia, ou seja, Deus, né? E então eu gosto de dizer sempre, vamos pensar então que nós cristãos, o corpo de Cristo funciona mais ou menos como uma empresa, ou seja, nós temos uma visão, né? Então, assim como uma empresa tem vários departamentos, eles têm uma visão só e eles querem alcançar essa visão. Então, se algo der errado no departamento de finanças, jurídico, RH, isso vai afetar a visão, a missão da empresa. Então, como cristão, se a gente vê que a perna ela tá ferida, se a mão não se levanta para limpar essa ferida, provavelmente essa ferida em algum momento vai subir pelo corpo todo. E aí que eu lembro de Esther, né? Porque Mordecai falou assim, olha, se você não for, tudo bem, mas se der ruim, vai dar ruim para você também, né? Eu queria dizer com tudo isso, nós temos que trabalhar de forma mais integrada. Racismo é o único problema que a gente enfrenta? Não, não é. Existem outros problemas tão importantes quanto, né? Então, nem todo mundo vai se debruçar, estudar sobre o racismo, vai e precisa estudar de forma intencional, como o Projeto Agostinhos e outros projetos que estão por aí. Talvez o que esteja queimando no seu coração seja algo diferente e importante para o nosso corpo de Cristo, né? Tem uma diversidade nesse mundo, né? E ok, o importante... Você que está me ouvindo, tem algo importante, tem algo que queima no seu coração também, é você fazer pontes e a gente viver em rede, porque todo trabalho que é fragmentado, ele caminha para a morte. Então a gente precisa dessa conexão, né? Então para a gente orar junto, né? Então uma grande empresa precisa de estar conectado, né? Eu trabalho numa empresa muito grande e imagina se o RH não saber de coisas importantes para a área financeira. Imagina não receber o meu salário no final do mês, né? Então nós temos que entender que nós temos a mesma visão, né? E é importante também a gente pensar, eu quero terminar lendo um versículo do capítulo 31 de Jó, que é quando Jó diz o seguinte, né? Ele fala o seguinte, 31, Jó diz o seguinte, se neguei justiça aos meus servos e servas quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno não os fez também? Não foi ele que nos formou, a mim e a eles, no interior de nossas mães? Se não atendi os desejos do pobre, ou se fatiguei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho, sem compartilhar-o com o órfão, se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitado sem cobertor, se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, não que meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas. Então, nesse versículo, primeiro ele entende que Deus formou no ventre materno todos nós seres humanos. Ele gente, eu não posso ficar de braços cruzados quando há necessidade de bater a minha porta. Porque assim como Deus me formou, Deus formou o outro também. Então eu faço parte. O desafio que eu proponho para vocês e eu proponho para mim também, que Deus tem falado muito no meu coração, é que às vezes a gente fala assim, não, mas a gente quer, nós queremos sim ser olhos para o coxo, olhos para o coxo, não, olhos para o cego e pernas para o coxo. Só que às vezes a gente coloca muito distante, né? A gente acha, eu quero ser olhos para o cego lá na África. E às vezes dentro da nossa própria casa a gente não consegue ser olhos para o cego, a gente não consegue observar as pessoas que convivem com a gente e olhar as necessidades delas, né? Então eu acho que um desafio para mim, eu falo pra de fato tem sido um desafio para mim e eu estendo esse desafio para vocês, né? Para que a gente possa estar a cada dia mais conectados, ligados, né? Porque nós temos uma só visão, que é viver o reino de Deus aqui na Terra, mesmo de forma não plena, né? Não 100%, né? Mas eu realmente acredito que o reino que há de vir, ele já começa a fazer sombra hoje, né? E ele começa quando você acorda e arruma a sua cama. Você já está fazendo a sua parte para fazer com que a empresa dê certo, né? Então, a minha oração é que Deus dê a mesma ousadia que Ele deu para Esther, dê para você. A mesma compaixão e empatia que Ele deu para Jó, dê para você também. Para que nós possamos andarmos juntos e conectados nessa empresa, né? E que nós possamos viver a diversidade, olhar para o outro e observar, né? E emprestar os nossos membros uns aos outros. Então, muito obrigada por nos acompanhar aqui no Projeto Agostinhos. Tenha um bom dia e a gente se vê por aqui mesmo. Tchau!